Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. No decorrer das nossas vidas, em todo esse percurso, nem sempre as coisas ocorrem da maneira como a gente imagina, né? Nem sempre as coisas ocorrem bem. Enfrentamos, no decorrer de toda a nossa vida, dificuldades. E algumas até que a gente nem imaginou. Mas elas chegam, batem aí a nossa porta. Mas o que fazer quando coisas assim acontecem? O que fazer quando aqueles planos que nós tínhamos, aqueles sonhos, aquilo que a gente achava que Deus estaria fazendo, trabalhando, não ocorrem da maneira como planejamos? Eu conversava hoje de manhã com uma pessoa na escola bíblica dominical, né, um irmão da nossa igreja, né, e eu dizia para ele que uma das coisas que a gente precisa ter é fé. E fé não é nas coisas que nós estamos vendo, mas é fé naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus está prometendo, naquilo que Deus diz que vai fazer. E a gente falava sobre Abraão, que Abraão recebeu uma promessa e creu nessa promessa. E apesar de não ver a promessa realizada na sua vida na íntegra, né? Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. Ele não viu essa grande nação, mas ele viu o início da promessa. E a Bíblia diz que Abraão, ele creu quando a promessa foi dada. E isso lhe foi imputado por justiça. Precisamos ter uma atitude correta diante das dificuldades que se apresentam. Nós não podemos nos afastar da fé e continuar crendo em Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Eu vou estar fazendo a leitura de Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 14. E aí eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto, que nos diz assim: Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé à margem do Nilo, e eis que subiam 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiram outras vacas fracas e muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim, disforme em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho 7 espigas, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Essa é a palavra, como acabo de dizer a Faraó,
que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis que aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada abundância na terra em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vejo que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. E fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu 2º carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Eu sei que você conhece aí a história de José. José era filho de Jacó, não é? Era o primogênito da mulher que ele amava. Ele teve 2 esposas, não é? Leia e Raquel. Leia deu o primeiro filho a ele, mas José era o primeiro de Raquel. E ele o tratava realmente como filho primogênito. A mãe de José falece, né, quando do nascimento do 2º filho, Benjamim. E aí ele tinha um carinho por este filho. Carinho esse que começa a despertar aí um ciúme, né, entre os seus irmãos. E para completar, José tem sonhos. Sonha aí que os feixes dos irmãos se inclinavam diante do seu feixe. Sonha aí que o sol, a lua e estrelas reverenciavam a ele. Isso começou a despertar aí ainda mais raiva dos seus irmãos. E você conhece a história? Você sabe que Jacó manda José ver aí o que os seus irmãos estão fazendo. E em Dotã, ele é colocado em uma cisterna, em um poço. Eles pensam em matá-lo e depois o vendem como escravo para uma caravana de ismaelitas que estava passando. E ele sai de filho querido, né, que tinha todas as regalias diante do seu pai, e vai como escravo para a terra do Egito. Ele é vendido lá e vai ser mordomo da casa de Potifar. A vida dele deu uma mudança grande, um giro aí enorme.
ele passa a ser escravo em uma terra estrangeira, distante da casa do seu pai. Se você conhece a história, você sabe que apesar de estar lá, ele não se lamenta da vida, mas ele trabalha com afinco, tanto que isso salta aos olhos de Potifar, que o coloca como mordomo de toda a sua casa. As coisas parecem que estão se encaixando, mas um outro baque na vida dele. A mulher de Potifar deseja ter um caso com ele, uma relação ilícita com ele, ele recusa. E essa recusa, né, ela coloca diante de Faraó, né, o acusa diante de Potifar, e ele vai parar numa cadeia. Parece que a vida está aí caindo, né? Parece que a vida aí está descendo ladeira abaixo, como a gente ouve às vezes, né, essa expressão, as pessoas falando. Mas se você olhar a história dele, você vai perceber que ele lá naquela cadeia, ele também não se lamenta da vida, mas ele começa a trabalhar. Ele começa a se dedicar no lugar que ele está. No lugar onde ele está, ele começa a se dedicar. Tanto que ele é colocado para liderar, para comandar a cadeia onde ele está, para administrar aquele lugar. E é lá nessa cadeia que ele conhece duas figuras, o padeiro e o mordomo de Faraó. Ambos têm sonhos, ele interpreta esses sonhos e de acordo com a interpretação que Deus dá a ele, isso ocorre, o padeiro é enforcado, mas o mordomo é restituído à sua posição. 2 anos se passam disso até que Faraó tem esse sonho, o sonho que nós acabamos de ler. Faraó tem um sonho enigmático. Faraó tem um sonho perturbador. Às vezes eu imagino aí como era a aparência dessas vacas, dessas espigas, mas parece que era algo aterrorizador. A visão daquilo, aquele sonho fica em sua mente e ele começa a tentar explicações. Que sonho é esse? E é nesse momento em que o mordomo se lembra. Há uma versão que diz: dos meus pecados me lembro hoje. Ele se lembra de José. Ele se lembra daquele jovem que estava preso, que alegava inocência, que pediu que ele apresentasse o caso dele diante de Faraó e ele se esquece. Deixa-me dizer para você uma coisa. Deus revelou a José o que estaria fazendo na vida dele. Um jovem ainda, ele foi vendido aos 17 anos de idade. Mas aquilo que Deus falou, aquilo que Deus comunicou a José, ele guardou no seu coração. E ele esperou a realização da promessa de Deus na sua vida. É por isso que mesmo as circunstâncias da sua vida mudando, ele permanece firme nos propósitos de Deus. Faraó tem um sonho. E esse sonho desafiou toda a perícia de interpretação dos magos, dos adivinhos do Egito. E é nessa situação que o copeiro Mor se lembrou de José. Ele lembrou
que tanto ele como o padeiro tiveram sonhos. E como aquele jovem, com precisão, o revelou. Era um sonho enigmático. Estavam lá, junto ao rio, 7 vacas gordas. Sete espigas boas, 7 vacas extremamente magras, de aparência muito feia, 7 espigas mirradas. E é nesse contexto que que José é chamado à presença de Faraó. Não foi José que marcou uma audiência com Faraó para falar da sua vida, de como ele estava justamente naquele lugar. Mas foi Faraó, o poder máximo do Egito, que marca uma audiência, que marca um encontro com José. Se você olhar pela leitura bíblica, você vai ver que Faraó diz: olha, está aí em você esse espírito de intérprete de sonhos. Se você olhar, você vai perceber que José, a despeito da situação que ele está, ele tira os holofotes dele e coloca em quem realmente merece, o Senhor. Ele vai dizer que, olha, o poder não está em mim, o poder está em Deus. Se você olhar na cultura antiga, né, esses adivinhos, eles se vangloriavam de poder, de possuir esses poderes. Mas José sabia quem ele era e também sabia quem era Deus. Ele sabia que aquelas revelações não eram dele, mas sim de Deus. Ele vai dizer: olha, Deus dará resposta, uma resposta favorável a Faraó. Deus vai responder a Faraó. E Faraó conta o sonho. E José não teve nenhuma dificuldade para interpretar. Ele consegue ver exatamente um movimento de Deus, uma ação de Deus. Deus, ele é Senhor da história. Deus não perdeu o controle de nada. José sabia disso, a despeito da sua situação. Ele sabia que Deus não perdeu o controle de nada. E ele vai dizer: olha, Deus está revelando a você, Faraó. O Deus verdadeiro, o Deus a quem eu sirvo, ele está comunicando a você, Faraó, o que irá fazer. Deus mandou aí notificá-lo, Faraó. Os 2 sonhos, na verdade, formam uma única unidade. Deus está dizendo que vai acontecer em breve. As 7 vacas formosas e as 7 espigas formosas são 7 anos em que haverá fartura, abundância de mantimentos em toda a terra. São 7 anos de uma fartura como nunca se viu. Deus vai mexer, mover, para que a terra seja fértil como nunca foi, para que a terra produza como nunca produziu. Isso é coisa determinada por Deus. E é por isso que você sonhou 2 vezes. E é por isso que o sonho era dúplice.
Mas deixe-me dizer outra coisa a você, Faraó. As 7 vacas magras, as 7 espigas mirradas, também são 7 anos de fome. Uma fome como nunca houve na terra. Será tão grave a fome que ninguém vai se lembrar dos anos de fartura. E aí, ele não se ocupou apenas de trazer as notícias alarmantes, mas aquilo que ele recebe de Deus, ele encarrega e lhe diz: olha, Faraó, deixa-me dizer algo. O que o Senhor deve fazer? Levante um homem como administrador da terra do Egito. Levante um homem e recolha 1/5 de toda a produção. Olha, aquele homem não trouxe apenas, não é, as coisas ruins que estariam para ocorrer. Ele trouxe também para Faraó a solução para aquele problema gravíssimo que estava diante dele. E é interessante, ele era um escravo que saiu de uma cadeia. Mas Faraó faz aí uma reunião, delibera com os seus e nomeia um estrangeiro. Como governador de toda a terra do Egito. Ele não só foi nomeado, ele foi empossado. Para dizer aí, olha, isso é oficial, tome o meu anel. Trocou as vestes dele, colocou um colar de ouro em seu pescoço. Fez com que ele desfilasse em um carro. Mudou o nome dele, né? Se você olhar o verso 45, você vai ver que o nome dele foi mudado para Zafenat-Paneia, que quer dizer abundância de vida, ou Deus fala e vive. E o casou com uma moça de alta posição, né? Uma moça de alta posição. Quando ele foi levado lá para o Egito, ele tinha 17 anos. E aos 30 anos, 13 anos depois dessa sua saga, ele foi nomeado governador de toda a terra. Somente no trono, Faraó se sobrepunha a ele. E você conhece a história. O Egito juntou tanto alimento que as pessoas, as outras nações, iam lá para cumprir. Deixe-me dizer para você uma coisa. Aquilo que Deus prometeu a José, ele cumpriu. A despeito da história da sua vida ter mudado. Às vezes as mudanças, os sofrimentos que nos pegam aí pelo caminho, a mudança de vida, é porque Deus está nos preparando para algo, nos colocando em uma outra direção. O que nós precisamos fazer? Permanecer na carreira de fé. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, sabendo que Deus está escrevendo a nossa história, mesmo que você não consiga ver. Saber que Deus está agindo.
Saber que mesmo as coisas que parecem sem sentido naquele momento, Deus não deixou de ser Senhor da história. Então descanse nisso. Outra coisa, ao invés de ficar aí amargurado pelas coisas terem mudado, terem tomado um rumo diferente, vamos tomar uma postura saudável diante das coisas. Ele foi levado à casa de Potifar. Ele foi mordomo. E a casa de Potifar prosperou porque Deus era com ele. Ele foi levado para a cadeia e lá ele começou a administrar a cadeia. Ele conheceu o padeiro e o copeiro. Interpretou, abençoou a vida deles. Eles foram embora. Um morreu e o outro voltou ao seu posto. Mas ele não ficou a se lamentar pelo esquecimento, pela ingratidão. Ele continuou trabalhando até ver a promessa de Deus realizada na sua vida. Então precisamos tomar aí uma atitude saudável diante das adversidades. E outra coisa que eu olho para essa história de José, nós precisamos, com a nossa vida, na alegria ou na tristeza, honrar e glorificar a Deus. Ele estava numa situação difícil, prisioneiro. Ele podia ter alegado diante de Faraó muitas coisas para se ver livre. Mas ele não fez isso. Ele reconheceu que não era dele a sabedoria, ela vinha de Deus. Ele reconheceu quem era o Deus soberano, ele reconhece a grandeza de Deus. Não quis a glória para si, mas deu a glória a quem de fato era o dono dela. Vamos esperar em Deus e confiar que mesmo que nós não vejamos, Deus está agindo. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.